Números 14, 35. Eu, salvação, falei. Eu vou fazer isso a toda esta reunião ruim. Os que se reúnem contra mim, neste sertão de palavra eles vão acabar, e lá eles vão ter fim. Salvação, né, é a minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus, que eu traduzo como Salvador, mas para o nome dele, que seria Jeová no hebraico. Inicialmente eu tive essa ideia por conta do nome de Jesus, significar Jeová é salvação, e eu comecei a ver que o texto tomou dimensões diferentes e a mensagem foi ampliada. Então eu comecei a chamar ele de salvação. E no Novo Testamento eu também chamo de salvação, porque se salvação é Jeová e Jeová é salvação, então não tem por que falar salvação é salvação, eu simplesmente falo salvação para Jesus. Então, reunião aqui nós temos a palavra sinagoga, tá? No grego, eles usam a palavra sinagoga, que é uma palavra grega, para se referir aos trechos onde nós temos essa palavra aqui. E significa no grego, é usado como o verbo reunir. Então, reunião. E eu vou fazer isso a toda esta reunião ruim, os que se reúnem contra mim. Neste sertão de palavra eles vão acabar, e lá eles vão ter fim. Sertão de palavra é a minha tradução para o que as traduções tradicionais chamam de deserto. A raiz do hebraico usa a palavra que é usado para o verbo falar. Então tem a ver com falar palavra. E o grego dá para nós a questão de deserto. Só que, por questão da geografia, é mais próximo a um sertão, especialmente nessa época, pela forma que descreve. Eu entendo porque talvez alguém começou a traduzir como deserto, porque dependendo do ponto de vista, se você vive num lugar com muita água e muita flora, talvez você veja aquilo em nível de comparação como deserto. Mas aqui no Brasil, nós temos noção de que um sertão é diferente de um deserto. Então, sertão. E isso demonstra outra coisa. O sertão de palavra, ele é um algo de escassez da palavra, da presença do Salvador. Então tem esse duplo sentido também. É como se eles estivessem vivendo num sertão de palavra por não estar buscando o salvação. E também por questão de Egito significar sitiado, quando eles são tirados do estado de sítio, de onde eles eram oprimidos, era para eles permanecer na palavra. Então, acaba sendo um indicativo. Então, a meu ver, a melhor tradução para onde vocês encontram a palavra deserto no Antigo Testamento é sertão de palavra, porque tem esses vários encaixes de significado. Ok. E olha como a coisa toda se encaixa nesse sertão de palavra, nessa falta da palavra, que Jesus fala que eu sou a água da vida. Nesse sertão de palavra aqui, ó, eles vão acabar. Lá vocês acabam, lá você tem um fim. Então, quando você tem um sertão de palavra, você está morto diante da experiência espiritual. Então, a coisa toda ela vai se encaixando conforme eu vou encontrando o melhor significado e mais fiel e literal a essas palavras. 36. E os homens que o tirado enviou para investigar a terra, eles retornaram, e eles fizeram toda a reunião pernoitar contra ele, fazendo sair fofoca sobre a terra. Agora aqui, tem lugares que vai estar, ó, relatório negativo, infamando a terra e relatório amedrontador. Só que, se você usa apenas a palavra relato ruim, fica parecendo que o que eles falaram eram verdade, mas parece ser no sentido de fofoca, até porque eles falaram que eles eram como gafanhotos perto dos homens que estavam lá. E, por exemplo, ossos já foram encontrados e a comparação dos homens que chamam de gigantes daquela época não era uma proporção do qual eles seriam gafanhotos. Então foi claramente algo exagerado. Foi um relato ruim, mas foi uma questão de fofoca, foi uma fofoca ruim. Então eles exageraram diante daquela questão toda. Tá? E então o que dá a entender é que não foi simplesmente um relato ruim, verdadeiro. Foi uma mentira que eles usaram e amedrontou o povo que não entrou na terra prometida. Então, ao seguir a literalidade do que a palavra é, nós temos
esse desdobramento, porque senão fica parecendo o quê? Ah, o relatório bom, relatório ruim. Não transparece que seria uma mentira, tá? Mas quando você analisa, é um relatório ruim, mas é um relatório ruim porque é uma notícia ruim, mas também porque era mentira, era um claro exagero, porque, né, a nível entre um homem e um gafanhoto, um homem é o quê? 100 vezes maior que um gafanhoto, e eles eram talvez 2 vezes, né. Como eu disse, encontraram ossos de homens muito grandes daquela época, e não é uma comparação entre gafanhoto e homem. Então isso aqui claramente foi uma mentira que eles usaram para desviar o povo. 37. Os homens que fizeram sair fofoca de ruindade da terra tiveram fim em batida à frente de salvação. Agora, essa palavra batida nas traduções tradicionais vai estar como praga. Só que praga, tudo foi praga. Só que é batido. É o mesmo verbo que é usado para bater, tá? Esse é o substantivo do verbo que é usado para bater. E por que que é péssimo usar a palavra praga? Porque hoje a nossa cultura usa a palavra praga para outra coisa, como alguém colocou maldição. Não usamos mais nesse sentido, tá? Então, manter a palavra praga nas traduções tradicionais é péssima, desvia completamente a noção que a pessoa tem da situação diante do vocabulário da nossa cultura em 2026. 38. E o salvação é salvação. Salvação é salvação é a tradução do nome Yehoshua, né? Jesus seria Yeshua, e aqui nós temos Yehoshua. Então, aqui eu permaneci, porque também é um nome mais longo, então Yehoshua, beleza, salvação, né? Lembrando que salvação para Jeová é a salvação no sentido da cruz. O que dá-se a entender é que Jeová é salvação através da cruz, tá? Então poderia até, em certo exemplo, chamar de crucificação. Mas, como o nome de Jesus, a segunda parte é salvação, então eu optei por salvação, mas é a questão de salvação através da cruz. E o segundo salvação é a simples salvação de questões do dia a dia. Então é como se dizer que aquela salvação, a salvação da cruz, é a salvação do dia a dia. Descendente do peixe e o cachorro, descendente do ele será virado. Viveram os homens, os quais foram investigar a terra. Então, o que acontece? Quem sobreviveu foi quem não quis o relato ruim, a fofoca, quem não fez parte e se opôs a contar mentira ao povo para desviar o povo. 39. E o tirado falou estas falas a todos os descendentes do persistiu com o grande pastor. E o povo fez muito luto. Descendentes é a real tradução da palavra filhos. Nas traduções tradicionais você vai ter a palavra filhos, só que eles não eram filhos do Israel, filhos do persistiu com o grande pastor, porque isso foi, se eu não me engano, 400 anos depois, foi muitas gerações depois, então não é a palavra filho, é a palavra descendente. Eu, por muito tempo, traduzi como filho e explicava que não era, mas eu achei melhor simplesmente mudar para a palavra descendente. Você perde o aspecto de bonito, né? Eles são filhos do. Mas é o que pede o uso da palavra. 40. E eles madrugaram no amanhecer e eles subiram a cabeça da montanha, dizendo: Nós estamos aqui e nós vamos subir para o lugar que salvação falou, porque nós erramos. Então, o momento não era esse, o momento havia passado. E por que que isso ocorre? Porque eles não estavam atrás de buscar a vontade da salvação, eles estavam atrás de buscar as coisas do mundo. Então, é por isso que depois não era mais aceitável eles fazerem, porque o coração deles não estava mais apontado para a vontade da salvação, e sim para a vontade das coisas desta vida. Então, quando passou-se o momento, é porque mudou-se o sentimento diante da situação. Então, é por isso que depois não é aceitável, não seria aceitável fazer o que salvação pediu para fazer anteriormente. Porque ocorre o que acontece. ah, Como se fosse
um corrompimento do coração, porque, poxa, nós queremos aquela coisa boa. Então aí eles querem o quê? O fruto da salvação e não a vontade da salvação. Então o gesto já não é mais aceito diante do salvação. 41. E o tirado disse: Por que isso? Que vocês estão cruzando a demanda de salvação? Ela não vai ter sucesso. Vocês não vão subir, porque salvação não está no meio de vocês, para vocês não serem batidos à frente dos inimigos de vocês. Aqui. Aqui também, porque ao ter vontade de fazer o que é o estímulo, a inspiração mundana, aquilo não está sendo inspirado pela salvação. Então, ao estar desta forma, ele não está entre eles. E é interessante porque é aquilo que eu falo, salvação não está no meio de vocês. Salvação quando você, naqueles momentos de oração e tudo, que você sente aquela completude, aquele sentimento grande de satisfação, aquele que você sente completo, naquele momento de oração, né, daquela oração fervorosa, que às vezes sai lágrima, que você sente aquela conexão grande com o Salvador, ele está no meio de vocês. E isso é muito interessante porque se liga ao que Jesus falou na cruz ao homem ao lado, né? Hoje mesmo eu e o Pai estaremos com você no paraíso. O paraíso que ele estava se referindo é o coração do homem quando está em paz, em completude. Aquele é o paraíso desta época, né? Porque em seguida ele morreu e desceu. Então, se ele morreu e desceu, como que ele estaria no coração? Então, o que ele quis dizer é, diante da onipresença de salvação, do salvação, tanto do antigo quanto do novo, ele estaria com ele no meio dele, que é o verdadeiro paraíso, que é o seu coração durante aquele momento de oração, o lugar de oferta. Para vocês não serem batidos à frente dos inimigos de vocês. 43. Porque o povo que lambe e o curvado estão lá à frente de vocês, e vocês vão cair na lâmina, porque sobre isso vocês retornaram de trás de salvação. Então salvação não vai estar com vocês. E eles partiram para subir a cabeça da montanha. E a caixa do acordo de corte de salvação e o tirado não se desprenderam do meio do acampamento. Então é aquilo, né? E nós vamos ver muito isso, né? De que a teimosia deles gera certos empecilhos, tá? Tanto que nós vimos anteriormente que agora eles iam passar 40 anos no deserto. Então, no deserto não, no sertão da palavra. Então, nós vemos que eles estão teimando, porque agora a instrução de salvação já foi: passem 40 anos no sertão de palavra. E aí eles: não, porque nós vamos ir. Então, não apenas eles estão atrás, não da vontade de salvação, mas da deles, mas eles estão teimando com salvação, contra salvação. Então, 44. E eles partiram para subir a cabeça da montanha. E a caixa do acordo de corte de salvação e o tirado não se desprenderam do meio do acampamento. 45. E o povo que lambe desceu, e o curvado assentado naquela montanha. E eles golpearam eles, e eles esmagaram eles, até supressão. Aí, ó. Quando se traduz a palavra do nome do lugar, você até tem uma mensagem adicional, né? Supressão, foram suprimidos.